Se você entrou em desespero por conta do tarifaço do Donald Trump, calma que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero desenvolver algumas ideias com vocês aqui, tá? Eu quero começar dizendo que esse é um vídeo sem roteiro, acabou de sair o tarifaço, eu tô gravando aqui meio que em cima, né, no momento quente, pode ser que eu volte a falar depois com mais detalhes sobre isso. A gente também não tem muita informação sobre como que vai andar esse processo. Eu quero fazer um vídeo bem rápido, sem edição, como todos os vídeos aqui do canal, para que a gente consiga conversar sobre esse tarifaço do Trump. Bom, vamos começar do início, vamos começar a entender o que, que aconteceu, né? Desde a época das eleições, desde a época ali da disputa contra a Kamala Harris e toda aquela história do Biden, o Trump vinha sendo bastante fervoroso em falar que ele quer fazer, né, o Make America Great Again e trazer toda a economia americana para o lado dos americanos, que ele entende que é um pouco injusto algumas questões, né? Ele também tem a tratativa de cuidar um pouco da parte fiscal. É sempre importante lembrar que alguns integrantes do governo dele são gestores de grandes fundos macro, então são pessoas mais alinhadas com o mercado. E eu gosto sempre de ressaltar que as pessoas que estão no governo não são pessoas burras, são pessoas bastante inteligentes, então tudo tem uma lógica por trás e um projeto econômico por trás, tá? Não podemos tirar o Trump, dizer que ele é ingênuo, dizer que ele é burro, mas precisamos entender as consequências dos atos do presidente dos Estados Unidos. Hoje, 2 de abril, desculpa, nem sei que dia é hoje, mas hoje, enfim, o Trump anunciou as tarifas para o resto do mundo, como o já esperado, a China foi a mais prejudicada, né? E aí entre barulho e entre ruído, né? Entre barulho e fato, desculpa, a gente tinha, né, algumas questões. Então ele tributava o Canadá, tributava o México, depois negociava, voltava atrás, né? E ficava aquele vai e vem, aquela coisa meio confusa. E agora ele disse que não tem mais volta, o tarifaço começa a valer e não tem mais negociação com os países daqui em diante. Como é que aconteceu esse tarifaço? Ele fixou uma alíquota mínima de 10%, então todos os países terão uma tributação mínima de 10%, e foi aí que o Brasil se encaixou nesse processo, então por isso que o Brasil pegou 10%, pegou a alíquota mínima, mas os demais países teriam metade da alíquota que os países cobram dos Estados Unidos. Então a União Europeia tem uma média ali uma alíquota de 39% de importação para os produtos americanos. Ele fixou uma alíquota ali então para a União Europeia de 20%, uma retaliação comercial, né? O Brasil, como cobra ali 10% em média de impostos dos produtos americanos, ficaria com 5%, mas a alíquota mínima é 10%, então ficou em 10%, saiu barato para o Brasil. Importante ressaltar que o aço, né, foi tributado em 25%, aí é uma tributação mais setorial, um pouco mais específica, né? Em retaliação, o Brasil já aprovou no Senado um projeto que estrutura também uma retaliação tributária para os produtos americanos, e aí a gente começa a ter uma escalada de guerra tributária, né, de guerra tarifária, desculpa, e isso pode gerar um problema na economia global. Tá? Então, eu anotei aqui então, a tarifa mínima de 10%, né, e aí o ponto mais interessante de tudo isso é que as alíquotas vieram piores que a projeção do mercado. Então, a Bolsa Americana já vinha caindo, o índice do medo já vinha caindo, o ouro já vinha caindo por conta desse receio, e aí como as alíquotas vêm piores que o mercado já previa, pode ser que esse movimento de queda continue, a gente não sabe, né? Até porque o Trump, ele assinalou que ele vai repor, por exemplo, vai diminuir as tarifas para as empresas americanas. Então ele aumenta as tarifas externas e diminui os impostos de dentro da economia, e aí o mercado vai ter que calcular como que esse contrapeso vai acontecer, né? Importante ressaltar que as empresas americanas vinham caindo pelo receio, mas se elas tiverem uma menor tributação, o que segundo o Trump falou, deve vir em breve, deve passar aí a valer nos próximos meses, quem sabe, a gente pode ter uma compensação e aí o mercado americano volta a responder de uma forma bastante interessante, tá? Então, não é uma matemática tão simples de que o mercado vai continuar caindo e que os problemas vão continuar acontecendo. Não é tão simples assim, mas é a maior probabilidade, vamos dizer dessa maneira, tá? Então, por que é importante o Trump, por que é importante a gente saber o porquê que o Trump fez isso, né? Porque colocar uma tributação na importação dos países, ela é automaticamente uma retaliação, né? Ela é uma atitude geopolítica que mostra um desconforto do país em relação a outro. Então, os Estados Unidos se posicionando oficialmente como um país que está insatisfeito com as alíquotas que são aplicadas sobre os produtos americanos no resto do mundo. É importante lembrar que o Trump vem se afastando da Europa, vem fazendo aí bastante barulho em relação à Rússia e à Ucrânia, né? Recentemente a China também tem feito bastante exercícios em relação a Taiwan, e os Estados Unidos não vem se posicionando de uma forma firme em relação a isso. Então a geopolítica está mudando, a geopolítica está com novas caras, e na economia isso é super importante.
Quando a gente fala de aumento de alíquotas de importação, a gente teme aí um processo de retaliação. Então, o caso do Brasil é um dos exemplos, né, de países que já começam a retaliar os Estados Unidos. E aí o ponto é que quanto mais tarifa você coloca, quanto mais importação, mais tributação você coloca sobre importação, a tendência é que o comércio internacional fique prejudicado, porque você começa a ter o aumento sucessivo do preço dos produtos e aí as empresas param de importar, começa a não ser tão viável fazer importações assim. Importante ressaltar que não tem só a alíquota de importação no processo de importação, tem os impostos da variação do câmbio, tem, né, as operações de câmbio também, tem algumas tributações, tem o custo do frete, né, e de todas essa operação ela tem um custo bastante interessante, que a gente precisa ficar monitorando. Caso seja menor o comércio, a tendência é que haja um problema para o crescimento dos países. Então os países vão ter crescimento menor de PIB, as economias ficam mais fechadas e a literatura científica econômica já mostra, em diversos casos, que um fechamento estrutural de economias pelo mundo não é positivo para a economia nem para o comércio global. Tá? Um outro receio é que com essa alíquota maior, né, os preços entrem nos Estados Unidos a um valor, os produtos entrem nos Estados Unidos a um preço mais elevado, e aí o preço de todos os produtos aumentando é um sinal, significa inflação. Com essa inflação mais alta, o Banco Central Americano, que a gente chama de Fed, pode precisar deixar as taxas de juros cada vez mais elevadas, o que também seria ruim para o resto do mundo, porque se os Estados Unidos está pagando 5, 6% no título público, por exemplo, países como o Brasil, como o México, como a China vão precisar aumentar suas taxas de juros para que se consiga equivaler o prêmio de risco, né? Então, o investidor ele vai escolher entre receber 5, 6% dos Estados Unidos, por exemplo, ou receber 14, 15, 16% no Brasil. Ele vai ter que fazer essa análise de risco. Então começa a ficar um pouco mais complicado o mercado para o resto do mundo e também fica aí mais problemática a aceleração da economia, né, o crescimento, porque as taxas de juros devem ficar mais elevadas ao longo dos próximos meses. Então, como eu já vinha conversando com os meus clientes aqui da consultoria, dificilmente a gente vai ver os Estados Unidos com taxa de juros a zero, como a gente viu ali até 2020, né, até 2021, os Estados Unidos ali remunerando quase nada os investidores em relação a tudo isso. Tá? Com esse aumento de inflação e problemas de incentivos na economia, né, o Trump vai precisar acelerar a economia via interna, né, então vai ter que fazer o comércio interno aumentar e suplantar, né, essas alíquotas do mercado externo. A gente começa a ter um cenário de recessão nos Estados Unidos, ou um cenário de estagflação, que seria um cenário de crescimento zero na economia com o aumento de preços. A gente teve isso recentemente no Brasil, né, um crescimento muito nulo e uma inflação bastante elevada. Tá? Então começa a ter essas duas preocupações do mercado. E cenários de estagflação ou de recessão, estritamente falando, é problema para os ativos de risco, é problemático. Os ativos de risco começam a sofrer em relação a isso. Tá? Então, a gente começa a se perguntar, dentro desse processo da consequência do ato, né, tributário do Trump, se de fato os Estados Unidos ainda são a economia de mais confiança, de maior confiança no mundo. Tá? Isso começa a ser discutido, isso é extremamente prejudicial. Tá? Tem alguns especialistas em relações internacionais que falam que essa tributação do Trump ela dá um início ou dá uma maior força a uma continuidade de um mundo multipolar. O que seria um mundo multipolar? Várias forças de influência política nos polos. Né? Então, os Estados Unidos seria a influência na América, a Alemanha, a França começariam a ter mais espaço dentro da própria Europa, porque acaba perdendo relações geopolíticas com os Estados Unidos, e a China, que já é altamente tributada pelos americanos e agora teve um aumento de impostos, começa a ser ainda mais forte ali pelo Sudeste Asiático e pela parte da Oceania, por exemplo, e na África a China tem uma participação bastante interessante. O grande problema é que na última vez que a gente teve uma ordem multipolar, a gente teve um problema chamado Segunda Guerra Mundial. Então, tem decorrências além da economia, caso de fato essa ordem multipolar ela continue e seja dessa maneira nos próximos 10, 15, 20 anos que seja, tá? Então, começa a se ter essas discussões. E aí o ponto é, será que os Estados Unidos vão continuar sendo a maior economia do mundo nos próximos anos? A minha resposta é sim. Os Estados Unidos têm todos os indicativos de produtividade, de controle da moeda, então eles estão ainda donos do dólar, o dólar ainda é a moeda internacional, então isso não deve afetar a hegemonia americana como um todo, não deve ser um problema, por exemplo, para suas contas internacionais. Se você tem uma conta na Avenue, uma conta na Nomad, né, uma conta de investimentos pelo Banco Inter, sei lá, onde você investe nos Estados Unidos, isso não deve continuar sendo um problema. Mas isso levanta uma tese bastante interessante que eu já venho falando com os meus clientes há muito tempo, que é usar a conta americana para diversificar no mundo inteiro.
Então você precisa começar a entender se faz sentido na sua carteira de investimentos você estruturar teses de Europa, você estruturar teses de Oriente Médio, você estruturar teses de Sudeste Asiático. Então você começa a ter novas perspectivas de investimentos. Você precisa monitorar isso ao longo do tempo. Porque se os Estados Unidos começarem a perder força no jogo geopolítico global, o que tem uma probabilidade muito pequena, reconheço, mas que é cada vez mais possível, você tem que se proteger. Então, não é mais a época de você investir no Brasil e se proteger do Brasil nos Estados Unidos. Você tem que começar a se proteger do Brasil no mundo inteiro. Tá? E como que você faz isso? Existem várias e várias maneiras, existem ETFs que investem em outros lugares do mundo, existem rendas fixas de títulos soberanos de outros países do mundo, então existe uma camada e uma série de investimentos na conta americana que você consegue achar essas brechas, essas saídas. Tá? Então, hoje os meus clientes que investem em contas americanas, eles têm ativos do resto do mundo, não só dos Estados Unidos. Isso é super importante. Aqui pelo Brasil, pela sua corretora brasileira, é muito difícil a gente conseguir estruturar de uma forma inteligente alocações no resto do mundo. Claro que tem o ETF de China, tem o ETF de Europa, mas são estratégias mais restritas, você não tem tanto campo de atuação. Através de uma conta americana você consegue andar em campos maiores, em campos diferentes, mas lembra sempre dos prós e contras de você investir numa conta americana. Eu vou deixar o vídeo falando sobre isso no final desse vídeo aqui, tá? Então, sobre a medida do Trump, pra gente encerrar, é uma medida ruim, a ciência econômica já mostra que é uma medida que pode gerar problemas para a economia americana, e se todo esse cenário previsto pelo mercado se cumprir, aumento da inflação, aumento da taxa de juros e desaceleração da economia, a gente vai ter um cenário bem problemático para os ativos de risco. Pedro, como os seus clientes estão investindo? Exatamente da mesma forma, tá? As carteiras da consultoria, elas são construídas para a proteção de todos os cenários. Tem um cara muito importante que se chama Ray Dalio, que ele fez o All Weather Investment, ou seja, investimentos para todos os climas, para todos os tempos. E a gente segue uma estratégia bastante parecida aqui na consultoria. A gente tem renda fixa americana, renda fixa global, ativos de renda variável americana, ativos de renda variável global. Então a gente está sempre protegido desses problemas. Só que o grande ponto é que os investidores eles começam a perceber essas coisas sempre quando a água bate nas coxas, entendeu? Então, você precisa que um problema aconteça para você fazer essas mudanças na sua carteira. Aqui na consultoria a gente já tem isso há muito, muito tempo. Então, os meus clientes estão investindo da mesma forma, nada muda na carteira de investimentos dele, e isso é um ponto positivo, inclusive, um ponto a favor aqui da nossa consultoria, tá? Então me conta aqui nos comentários o que você achou desse tarifaço do Trump. Se você chegou aqui por acaso e não me conhecia, já se inscreve no canal, maratona e os vídeos, tem vídeo falando sobre um monte de tema financeiro, e eu vou deixar o link da minha consultoria financeira aqui embaixo, caso você queira conversar comigo para começar a investir numa conta internacional com uma estratégia específica, com uma estratégia que vai proteger você de todos esses momentos mais conturbados.